Olá, crianças! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Todo mundo abre o livro na página 215 e vamos começar? Hoje nós iremos estudar multiplicação e divisão com números decimais. Então, vamos aqui. Existem duas maneiras de efetuarmos a multiplicação, envolvendo números decimais. Multiplicação de um número natural por um número decimal ou a multiplicação de um número decimal por outro número decimal. E vamos para a primeira situação. Número natural por um número decimal. Aqui nós temos o exemplo de 3 inteiros e 25 centésimos vezes 6, que é um número natural. Então, a gente observa que nós vamos organizar ele como se fosse uma conta normal. Na operação, iniciamos a multiplicação naturalmente. Para colocarmos a vírgula corretamente no produto, isto é, no resultado da multiplicação, nós devemos observar a quantidade de casas decimais no primeiro fator. O número 3 inteiros e 25 centésimos tem duas casas decimais após a vírgula decimal. Então, devemos contar da direita para a esquerda duas casas decimais. E o resultado é 19 inteiros e 50 centésimos. Nós resolvemos a multiplicação normalmente, depois fomos para o primeiro fator e vimos que após a vírgula decimal existem duas casas decimais. Então, esse resultado nós também iremos separar, colocar a vírgula decimal de acordo com as casas decimais que estava lá no primeiro fator. E a gente começa contando da direita para a esquerda. A segunda situação. A segunda situação, nós vamos multiplicar um número decimal por outro número decimal. E aí nós temos 3 inteiros e 49 centésimos vezes 2 inteiros e 5 décimos. Então, o primeiro fator, o número tem duas casas decimais. E o segundo fator, ele tem uma casa decimal. Nesse caso, o processo da multiplicação é realizado também normalmente. O que difere é que quando vamos colocar a vírgula no final do produto, devemos contar as casas decimais dos dois fatores somando-as. Ou seja, no primeiro fator tem duas casas decimais e no segundo fator tem uma casa decimal. 2 mais 1 é igual a 3. Então, no final, nós iremos contar da direita para a esquerda 3 casas decimais. E o resultado será 8 inteiros e 725 milésimos. Divisão com números decimais. Método prático. Parte 1. Igualamos o número de casas decimais com acréscimo de zeros. 2. Tiramos as vírgulas. E 3. Efetuamos a divisão. Aqui eu coloquei em destaque o exemplo 1 inteiro, 1,4, que é 1 inteiro e 4 décimos, dividido por 5 centésimos, é igual a 28. Nós observamos que nós tiramos a vírgula, nós igualamos as casas decimais, 1,40 dividido por 5 centésimos. Por quê? Porque após a vírgula decimal tem dois algarismos. Então, 1,4 a gente vai adicionar um zero. E aí os dois números decimais vão ficar com a mesma quantidade de algarismos após a vírgula decimal. Tiramos, depois disso, a gente tira a vírgula. Aí fica 140 dividido por 5. Logo, o quociente de 1,4 por 5 centésimos é 28. 140 dividido por 5, nós fazemos a divisão normal e aí chegamos no resultado 28. O próximo é 6 inteiros dividido por 15 milésimos. Nós vamos igualar as casas decimais. No número decimal, nós temos, após a vírgula decimal, 3 algarismos. Então, o 6, como é inteiro, nós vamos adicionar 3 zeros, para que eles fiquem iguais. Depois, tiramos as vírgulas. Vai ficar 6.000 dividido por 15. E agora, nós vamos fazer a divisão normal. Então, 6 inteiros dividido por 15 milésimos é igual a 400.
O próximo que está em destaque é o 4 inteiros e 96 milésimos dividido por 1 inteiro e 6 décimos. Vamos igualar as casas decimais. Pronto. Aqui no primeiro número tem três algarismos após a vírgula e o segundo só tinha um, então vamos adicionar mais 2 zeros. Depois a gente tira a vírgula, vai ficar 4.096 dividido por 1.600. Fazemos a divisão normal e logo vamos achar o resultado 2. Então, 4 inteiros e 96 milésimos dividido por 1 inteiro e 6 décimos é igual a 2. Observe que na última divisão, o quociente inteiro é o 2 e o resto corresponde a 896 unidades. Podemos prosseguir a divisão determinando a parte decimal do quociente. Para a determinação dos décimos, colocamos uma vírgula no quociente e acrescentamos o zero no resto, uma vez que 896 unidades correspondem a 8.960 décimos. Aí, no primeiro exemplo, a gente fez o quê? Colocou a vírgula depois do 2 lá no quociente e adicionamos um zero ao resto. Na conta aqui do meio, a gente já observa que nós já achamos o resultado 5. 1.600 dividido 8.960 dividido por 1.600 é igual a 5. Continuamos a divisão para determinar os centésimos, acrescentando um outro zero ao lado ao novo resto, uma vez que 960 décimos corresponde a 9.600 centésimos. O quociente 2 inteiros e 56 centésimos é exato, pois o resto é nulo. Logo, o quociente de 4 inteiros e 96 milésimos por 1 inteiro e 6 décimos é 2 inteiros e 56 centésimos. Dando mais um passo, nessa mesma divisão nós temos duas casas decimais, 66 dividido por 21. Pronto, duas casas decimais, 66 dividido por 21. Quando a gente fez a conta, teve como resultado 3 inteiros e 14 centésimos. Se optarmos por 3 inteiros e 14 centésimos, é o quociente aproximado por falta, menos 1 centésimo. E se arredondarmos ele para 3 inteiros e 15 centésimos, é o quociente aproximado por excesso, mais 1 centésimo. Já com 3 casas decimais, 66 dividido por 21, a mesma conta, ela dá 3 inteiros e 142 milésimos. Se optarmos por 3 inteiros e 142 milésimos, o quociente é aproximado por falta, menos 1 milésimo. E se colocarmos 3 inteiros e 143 milésimos, é o quociente aproximado por excesso, mais de 1 milésimo. Divisão quando um dividendo é menor que o divisor. Vamos considerar a divisão de 35, dividendo, por 700, divisor. Transforma-se o dividendo multiplicando-o por 10, 100 ou outro número. Para obter 350 décimos, 3.500 centésimos e assim sucessivamente, até que o novo dividendo fique maior do que o divisor, para que a divisão se torne possível. Então, aqui, 35 dividido por 700, nós multiplicamos ele por 10 e ele ficou 350. 350 é menor que 700. E aí a resposta que dá é 0. Aqui teve um errinho, mas aí no livro de vocês podem acompanhar. E 35 multiplicado por 100 dá 3.500. 3.500 ele é maior que 700, então dá ok. Então 3.500 dividido por 700 é igual a 0,0 e por aí vai. Neste caso, há necessidade de multiplicar por mais 100. Assim, a divisão de 35 por 700
será transformada numa divisão de 3.500 por 700. 3.500 por 700 vai dar 5 centésimos, pois 700 vezes 5 é igual a 3.500. Então, 3.500 dividido por 700 é igual a 5 centésimos. Como acrescentamos 2 zeros ao dividendo, iniciamos o quociente com 2 zeros, colocando uma vírgula após o primeiro zero. Isso pode ser justificado pelo fato de que, se multiplicarmos o dividendo por 100, o quociente ficará dividido por 100. E vamos para a página 221, que é a atividade de classe que eu vou estar fazendo junto com vocês. Em uma doceria, primeira questão. Em uma doceria, vendem-se tortas inteiras e em fatias. Cada fatia custa R$ 5,39. Se a torta foi dividida em 8 fatias, qual é o preço da torta inteira? Então, essa é uma multiplicação de um número decimal com um número inteiro. 5 inteiros, 39 centésimos vezes 8. Nós vamos multiplicar normalmente. 9 vezes 8, 72. Colocamos o 2 e sobe o 7. 8 vezes 3 é igual a 24. 24 mais 7 é igual a 31. Colocamos o 1 e subimos o 3. 8 vezes 5, 40. 40 mais 3, 43. Pronto. Achamos a resposta, vamos lá no número decimal. E vamos observar que após a vírgula decimal, ele tem 2 casas decimais. Então, aqui no resultado, no produto, nós vamos contar da direita para a esquerda, 2 casas. E assim nós vamos saber que a vírgula decimal fica antes do número 1. E a resposta será: a torta inteira custa R$ 43,12. Segunda questão. Arnaldo quer comprar um tênis no valor de R$ 123,64 em 4 vezes fixas. Calcule o valor de cada prestação. Então, R$ 123,64 dividido por 4. Esse número é maior do que o dividendo. Aqui no vídeo está o número 8, mas vocês sabem que é o número 4, tá bom? Pronto. O número 1, ele é menor do que o 4, então não podemos dividir somente ele. Então, vamos dividir 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 menos 12 é igual a 0. Agora, descemos o número 3. Ao descer o número 3, 3 é menor do que 4. Então, vamos descer também o número 6. 36 dividido por 4. Colocamos, antes disso, como a gente desceu o 3 e o 3 é menor do que o 4, antes de descer o 6, nós vamos colocar o 0, porque 3 dividido por 4 é igual a 0, não pode. Aí, colocamos o 0 no quociente e descemos o 6. 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 é igual a 9. 9 vezes 4 é igual a 36. E 36 menos 36 é igual a nada. Vamos agora descer o número 4. E a divisão vai ser 4 dividido por 4, que é igual a 1. 4 vezes 1 é 4. 4 menos 4 é igual a 0. Então, assim, nós descobrimos que cada prestação será de R$ 30,91. Terceira questão. Em uma distribuidora de café, foram divididos 130 kg de café em sachês, para serem colocados em 660 caixas iguais. Quantos quilos de café por sachê há em cada caixa? Então, vamos pegar os 130 e dividir por 650. Aqui a gente vê a situação que o 130, que é o dividendo, ele é maior do que o divisor. Então, nós vamos pegar esse dividendo e vamos multiplicar por 10. Porque 130 vezes 10 vai dar 1.300, tá bom? Pronto. 1.300 dividido por 650. Vamos pegar 3 algarismos, que vai ser 130 dividido por 650, não pode. Então, colocamos o 0 e a vírgula. E agora descemos mais um 0. 1.300 dividido por 650 é igual a 2. 650 vezes 2 é igual a 1.300. E 1.300 menos 1.300 é igual a 0. Então, a nossa resposta é a 2 décimos de quilogramas de café por sachê em cada caixa.
Agora é com você. A atividade de casa das páginas 219 e 220. Beijos e até a próxima.